porque, como foi falado hoje na escola bíblica, Deus, Ele é um ser que é além da criação. Deus não se limita à criação. Deus, Ele não se limita a ambientes, nem muito menos Deus se limita a locais, a pessoas. Ele pode habitar em nós, estar no ambiente, revelar sua presença, a sua glória, mas isso não minimiza, isso não diminui a ação de Deus. Então nós entendemos que Deus, Ele não está em uma caixinha, como já disse o nosso professor Hugo. Deus, Ele não está numa caixa, pelo contrário, Deus, Ele age fora dela. Enquanto muitos tentam colocar Deus numa caixa, colocar Deus em uma limitação, nós temos total certeza que eles não conseguem. Conseguem com o seu intelecto, mas o Deus em quem nós cremos, Ele não está nessa caixa. Até porque no princípio já está escrito: criou Deus os céus e a terra. E como nós sabemos pela lógica da criação, aquele que criou, ele é além, ele é fora daquilo que cria, ele tem poder sobre aquilo que criou. E eu quero introduzir nossa mensagem aqui em Gênesis. E Moisés escreve dizendo: no princípio criou Deus. A gente encontra aqui a palavra Deus como Elohim. Elohim aqui é o único Senhor que se revela em três pessoas. O nosso Deus revela-se como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E na criação Ele se mostra dessa forma. E sabemos que toda a criação, ela foi ordenada, comandada e é sustentada por Deus. E Deus usou uma das suas qualificações, Deus usou um dos seus termos, suas qualidades para criar. E uma das suas qualidades foi poder, porque sabemos que Deus, Ele é todo poderoso, ou seja, Deus, Ele é onipotente. Entra comigo na mensagem e repete comigo: Deus é onipotente. Significando que Ele tem, é o Todo-Poderoso. E nós não podemos negar essa verdade. A Bíblia está fundamentada na base chamada criação. E na criação Deus se revela, Deus mostra quem é. E nós sabemos que Deus, Ele fez tudo perfeito, Deus fez tudo maravilhoso. Nada fugia ou fugiu ou fugirá do seu controle. Até porque no pecado, no que conhecemos sobre queda, Deus, Ele não foge. Na verdade, Deus, Ele não perde, Ele não tem ali algo fora do seu controle, porque Deus, Ele não foi pego de surpresa. Olha, entendemos então que a Bíblia, a palavra, ela está resumida em 4 pontos. O primeiro ponto é criação. O segundo ponto eu citei, guerra. O terceiro ponto é redenção. E o quarto ponto, glorificação. São 4 pontos que resumem toda a Escritura: criação, queda, redenção e glorificação. E aonde nós estamos inclusos nisso, e aonde nós entendemos que precisamos constantemente de uma restauração. Primeiro, Deus cria, Deus, Ele cria, Deus, Ele cria, e a sua criação é perfeita, nada foge do seu controle. Quando Deus, Ele cria, sabemos que Ele dá ordens, e as suas ordens foram dadas por palavras. E a primeira coisa que nós encontramos após a expressão afirmativa de que Deus criou é essa daqui: e a terra era sem forma e vazia. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Entenda, tudo aquilo que é sem forma e vazio, ao ser visitado pelo Espírito de Deus, ganha forma. Meu Deus, em nome de Jesus, entre comigo nessa mensagem. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E isso quando a terra era sem forma e vazia. Nós entendemos que ali, como diz alguns teólogos, o Espírito, ele trabalhou como uma chocadeira, como aquele que estava preparando algo para gerar, para florescer, crescer, tomar forma. Quando o Espírito paira sobre a face, quando o Espírito está com ele, eu entendo a seguinte coisa: Deus está pronto para operar. Se eu disser aqui nessa noite que o Espírito de Deus está pairando sobre esta igreja, eu estou alegando e dizendo: Deus está prestes a operar. Se eu disser que o Espírito de Deus está pairando sobre a sua casa, eu estou dizendo que Deus está pronto para operar dentro da sua casa. Se eu disser que o Espírito de Deus está pairando sobre um local que necessita de restauração, Deus está pronto para
alguma coisa conforme a sua rica vontade. Eu não sei se você já pegou, se você está entrando nessa pregação, mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus paira sobre a tua vida, e significando que Deus está para operar, fazer algo dentro de você, nos céus, na sua casa, aonde quer que ele for encontrado. E uma lei para descansar. Na criação nós encontramos Deus, na queda também encontramos Deus. Ele se revela como aquele que sentencia, porque quando Deus pega Adão e Eva naquela parte do pecado, quando eles caem, talvez a arquitetura, o plano de Satanás seja esse daqui: eu desmancharei aquilo que Deus criou. Veja bem e perceba que todas as vezes a tentativa de Satanás é atrapalhar. Sim ou não? Sim ou não? Ele é intruso, porque a Bíblia diz no livro de Jó que quando os filhos de Deus estavam indo se apresentar, quem estava no meio? Se ele fosse filho, ainda, se ele fosse um desses seres considerados filhos de Deus, falam sem medo de errar. A Bíblia tinha dito, e Satanás sendo filho também estava, os filhos de Deus indo prestar contas com Deus, aí Satanás apresenta-se no meio, intruso. E quando Deus apresenta ali a vida de Jó, ele diz: se eu tocar, ele blasfema. E tocou, e Jó não blasfemou. Se eu tocar na saúde, blasfema. E tocou, e ele não blasfemou. Perdeu esposa, perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu palácio, perdeu tudo que tinha. Ele só não perdeu uma coisa que nenhum crente pode perder: a presença do Espírito Santo de Deus, a vida de comunhão. Eu quero que tu entenda isso aqui. A vida na presença de Deus não pode ser perdida por aquele que enfrenta e anda segundo o poder de Deus. Na queda, Satanás tenta desfazer aquilo que Deus fez, ocasionando então uma necessidade chamada restauração. Deus precisava, pela redenção prometida, trazer uma restauração. E é aí que tudo acontece. Deus não é pego de surpresa, porque enquanto Satanás tenta de todas as formas atrapalhar os planos de Deus, Deus lá de cima zomba. Eu creio, zomba. Deus passa na frente. Deus sempre esteve na frente e diz: não adianta. Para cada plano de Satanás, Deus tem um decreto. Para cada plano, a arquitetura de Satanás, Deus tem algo melhor. E eu provo: na queda ele tinha Jesus, na nação corrompida ele tinha Noé, na idolatria ele tinha Abraão, quando tudo estava estranho ele tinha Isaac, quando Isaac estava querendo morrer, achando que ia morrer, ele tinha Jacó, quando Jacó estava amando demais o seu filho e parecia que tudo estava se acabando, porque aquele que seria dado a continuidade do plano de Deus, José, parecia perdido. Deus o tinha lá no Egito, quando a nação estava escravizada. Deus tinha Moisés, quando o povo estava perecendo. Deus tinha juízes, quando o povo estava desviando. Ele levantou o profeta. Você não está entendendo? Para Zumbi Deus tem Madureira, para esse povo caído Deus tem você. Você pode ser instrumento de restauração na vida de alguém. Glória a Jesus. Criação, queda, redenção e glorificação. Eu quero ficar com redenção, porque na redenção nós entendemos que Deus tem um plano de restauração. Repete comigo: na redenção, Deus tem um plano de restauração. E bora lá, passa o Gênesis, chega o Êxodo, e nós sabemos que em Gênesis temos contextos que mostram que Deus sempre investiu e quis um povo. Deus sempre quis um povo. Repete comigo: Deus sempre quis um povo. E esse povo começa por Abraão. É ele que recebe a promessa de vida e nação. Passa de Abraão, aí vem Isaac, o filho da promessa. Passa de Isaac, aí permanece com Jacó. Segura esse pão aí, João. Vai segurar esse aí. Segura aí, não muda.
Deus tem Jacó. Quando Jacó estava ali já em suas finais, já indo embora, Deus ele preserva José. E você conhece essa história. José vai ao Egito, é negligenciado, vendido pelos seus irmãos, esquecido. Aí quando ele parecia esquecido, Deus estava trabalhando em José para trazer uma restauração na família de Jacó. Porque perceba, aquele que é desprezado por muitos, eu vou ter que pregar devagar, presbítero. Eu estou acelerando para terminar de 9 horas. Eu vou repetir: aquele que é desprezado por muitos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu já preguei nessa casa e vocês faziam mais barulho. Aquele que é desprezado por muitos é assistido por Deus. E quando Deus assiste, você liga. Ele te pega em Pernambuco, te pega em Zumbi e diz: não vai cair, não vai, não vai, não vai, não vai, porque Deus tem toda a atenção para Deus faz. Restauração de Deus, é ano de poder, temos avivamento, é ano de viver debaixo da poderosa mão de Deus, da graça de Deus. Viver isso na glória, é conta do Senhor. Ai, cabarraça. Oh, Espírito de Deus. Ai, Jesus. José esquecido, negligenciado e jogado fora. Só que quando alguém é esquecido e colocado em uma localidade a qual dizem não restaura mais, não volta mais, não tem condições de se levantar, Deus está, escuta isso aqui, Deus está preparando um terreno, Deus está preparando o trono, Deus está preparando a cadeira e diz: ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar, ninguém põe a colher na boca enquanto ele não chegar. Em nome de Jesus, 2026, eu declaro para a glória dele: é ano de crescer, é ano de colher, é ano de viver no poder de Deus. E a minha vida do seu coração, em nome de Jesus. E dizem assim, ó, como é que dizem? Pastor, é difícil de lidar. Pastor, não pode marcar. Pastor, a pessoa é complicada. Pois é, né? Jacó também era. Ele lapidou. Os irmãos de José tudo caiu. Ele lapidou. Me mostra alguém que quando se encontra com Jesus não passa numa vida. Se preocupa, não tem processos e processos. Pode demorar o quanto for, mas quando chegar a hora, vai sentar no trono, vai assumir o lugar. Deus vai fazer. Tudo isso é por causa do pecado. Dificultou, tirou a sanidade, queda. Deus planeja, porque Deus ele não é pego de surpresa. Antes da criação do mundo, ele já tinha um plano de redenção. E é nesse povo que ele propaga seus planos, suas ideias, seus decretos. E ali ele segurou José. E o povo ficou lá. E durante 430 anos exatos, segundo a narrativa bíblica, eles sofreram também muitos açoites, perseguições e foram escravizados. Pois é, Deus tira do Egito, eu vou adiantar a história para chegar em Neemias. Deus tira do Egito, coloca-os lá em Canaã. Eles dominam a terra, o reino ele é dividido para todos. Cada um tem seu lugar, cada um tem seu canto. Levanta rei, sai rei. Levanta rei, sai rei. Levanta rei, sai rei. Aí que dá. Uns temem a Deus e outros se desviam. Só que Deus não é pego de surpresa. Perceba que desde o princípio eu estou dizendo que Deus não é pego de surpresa. Para cada plano do inimigo, ele tem um decreto. Enquanto Israel pecava, Deus tinha Samuel. Enquanto Israel pecava, Deus tinha Jeremias. Enquanto Israel pecava, Deus tinha Natan. Enquanto Israel pecava, Deus tinha Isaías. Enquanto Israel pecava,
Deus tinha Ezequiel, José e com Isaías, foi visto o trono da glória e a profecia do Messias. Com Ezequiel foi visto que o povo seria levantado, feito um vale de ossos secos, recebendo a restauração de Deus. Em Jeremias, ele lamenta, ele chora, mas ele diz: canta, ó filha de Sião, a restauração de Deus vem. E quando ela chegar, não tem Ciro, não tem Artaxerxes, não tem Nabucodonosor, porque ele é o controle da fornalha, ele é aquele que segura da conta, ele é Deus que faz. Ele vai chegar, ele vai chegar. E você precisa conhecer a coisa de Deus, precisa crer que ele é o Deus que restaura na vida espiritual. Ai meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Minha filha, pelo amor de Deus, o que você colocou naquele café? Eu não estou bem. Prega ou não prega? Continua não? Continua. O povo está em cativeiro. E eu quero abrir aqui um parênteses. E quero te dizer que desobediência retarda a restauração. Desobediência retarda o cumprimento das promessas de Deus. Desobediência faz com que nós saiamos do plano, do projeto, do alvo que é Deus. E o povo está lá. Ezequiel também. Uns Deus honra no meio do povo, lá nos cativeiros, nas prisões, nas correntes. Outros Deus honra no palácio mesmo. Escute isso aqui. Não importa o local aonde você está, quando Deus quiser operar segundo a sua vontade, pode estar na prisão. O Patrícia vai entender. Eu vou continuar. Pode ser acusado na casa de Potifar. Eu vou continuar. O povo pode tentar inventar decreto, mas quem é de Deus não se intimida não. Ele continua fiel na prisão. Ele continua fiel acusado, continua fiel na cova dos leões, é fiel na fornalha e ele não se contamina. Segura para dar glória no final. E qual é o resultado? Está escrito, é para dar melhor glória agora. Está escrito: e Deus prosperou Daniel e conservou e segurou e sustentou. E por que, pastor? Eu te explico. Não foi a verdura, não foi a água, não, foi a mão de Deus, preparando para restaurar. Foi a mão de Deus, não, foi a mão de Deus, presbítero, foi a mão de Deus.